porque tá no ar com a gente agora um cara que eu gosto muito, que trabalhou aqui na Rádio Caxias como comentarista esportivo, e que hoje é um dos melhores técnicos do Brasil e, quiçá, do mundo. Técnico Tite, o Adenor Bach. Tudo bem contigo, Tite? Claro não. Presente de aniversário, cara. Felicidade, saúde, luz, paz, tudo de bom pra ti. Mas barbaridade, mas que bom te ouvir, rapaz. Tudo bem contigo, Tite? Sabe que gaviroba era uma fruta característica de São Brás, onde eu cresci e tenho orgulho bastante, né. Ah, tinha muita guabiroba lá e tu gostava? Sim, bastante também. E tu ia nas árvores, Tite? Tu trepava lá? Não, eu só chacoalhava para catar depois ela na sequência quando caía. É só É, chacoalhava, tu já a guabiroba é picante. é, Gabriela. Não, nós É, estamos aqui com o Ladir Brandalize, com a Bianca Brandalize, filha do Ladir, e com o Eduardo Borilli, que tu deve lembrar, foi produtor, dos programas da Rádio São Francisco. Nós estamos aqui fazendo uma festa e te ouvir, porque eu te tenho não como o Tite técnico da seleção brasileira, te tenho como amigo, né. E hoje tu entrou aqui como um amigo meu. certo. Para te parabenizar, fazer umas lembranças, ter gratidão ao Jaime Reck, na época, ao Simval Paim, ao Alessandro Valim, enfim, a toda aquela pessoa que fez parte aí do conjunto da obra no Caxias e de uma parte importante da Rádio Caxias, de comentarista aí, eu enganando de É, comentarista não, aí. ainda bem que tu desistiu, ainda bem que tu foi adiante, né, aí no ano seguinte já foi campeão com o Caxias, depois foi para o Grêmio, depois foi campeão do mundo, porque como comentarista, vou te contar, tu traçava as mãos, tu falava muito com as mãos, né, Tite, tu lembra disso? Eu lembro e tu Eu tá estava dando enrolado a nos dica fios de para vez você em quando, de tanto que ele se mexia. ele tá dando uma para quem não está nos ouvindo, ele está dando uma deixa para contar uma história que aconteceu no Alfredo Jaconi, quando eu como um filho de italiano, fala com as mãos também, né, fala com os braços, fala Bastante, gesticulando. fala muito, fala Não tem como. Se muito. tu encontrar um italiano que não fale com os braços também, só se tu amarrar ele, né. E aí nós estávamos e aí ele fez uma chamada, ele com o Alberto como repórter, e olhou para cima. Quando ele olhou para cima na cabine, estava eu com os braços abertos e virando e ele dando risada lá embaixo, porque eu estava falando com os braços, né. É, não, não. O Tite, nós temos uma história de uma viagem lá de Eduardo Borini e Bianca, que está aqui, uma viagem para Pelotas, um jogo do Juventude contra o Brasil, eu acho, ou contra o Pelotas, eu não me lembro. A gente incomodou tanto o Tite, mas tanto. Fábio Berti, lembra dele, né, Tite? Sim, Fábio também o Berti, Fábio, bem lembrado, bem repórter, lembrado. Um abração para eles todos que estão nos ouvindo, um abração. o Fábio Berti, eu e o Velton César, que infelizmente faleceu, Sim, né, sim, faleceu, o narrador na época, narrador. sim, A sim. gente incomodou tanto o Tite naquele carro, mas tanto, que chegou uma hora, ele com a educação que ele é rotineiro, ele disse: "Por favor, pessoal, parem de me incomodar. Tá um pouquinho de excesso, um pouquinho de excesso". Ah, daí foi a deixa pra gente incomodar o triplo até Pelotas, né, Tite? Tinha essas coisas boas de É. viagens, né, de repórter, né. Como as pessoas sabem, sempre a versão é maior do que a realidade, né, É ela verdade, fica mais bonita até, né. é verdade, verdade. Então a minha outra versão é o seguinte, que essa fala do Alberto, para quem está ouvindo também, assim, educado e tal, ele é chato pra caramba quando está na viagem, fora do ar ele é Aonde chato. eu assino? Onde eu assino aí? É. E aí, eu não falei com toda essa educação, eu mandei ele Não, ele disse: "Vocês tu vão calar mandou a eu boca que eu já tomar, estou de saco cheio, tu já estou de mandou saco ainda cheio". separando as sílabas, vão tomar no é assim, porque o pior de ser mandado tomar lá é quando se separa as É, sílabas, né, você vai separando as sílabas, é, dói mais, dói mais. é. Mas aí não tinha, né, Tite, mas assim, nós estamos falando aqui de Natal, de aniversário, como é que tu comemora o teu aniversário, hein, Tite? Alberto, nesse momento de festividade, o Natal é um momento muito de paz, muito de espiritualidade, muito de luz, muito de discernimento, o que é um objetivo diário meu enquanto pessoas e acredito que todos nós tenhamos essa busca, assim, de um pouquinho de paz, de harmonia, de ficar lembrando das pessoas que a gente quer bem, de nossos familiares próximos. Eu tenho a felicidade de estar próximo da família, ter 2 netos lindos e depois de um longo tempo sem eu com o meu joelho sempre machucado, eu consegui jogar bola com os 2 ontem, fiquei numa felicidade, levantei a mão para o céu
e disse assim: "Obrigado, pai do céu, vocês estão me dando a oportunidade de eu brincar com os meus netos, de jogar uma bola tal qual eles sempre pediram para mim, eu não podia porque o meu joelho estava machucado". Enfim, de ter esse momento da proximidade, de valorização dos pequenos gestos, de sentir o gosto de uma guavirova, de relembrar de passado, de encontrar pessoas amigas, enfim, de ter essa troca. E eu lembrei hoje, Tite, porque assim, eu sempre recebia uma ligação da minha mãe, por exemplo. Minha mãe de sangue me ligava sempre no meu aniversário. Não tenho mais a minha mãe, tinha minha sogra, que também me ligava no dia do meu aniversário, mas não tenho mais ela, faleceu em agosto desse ano. E eu lembro da tua mãe e do teu pai, com aquele mercadinho ali, aquele mercadinho, o mercado que tinha ali na Sinimbu, eu acho, ou era na Sim, Sinimbu, né? Era um ponto com de encontro ali. O meu irmão Rude deve estar ouvindo a gente, ele vai lembrar, porque ele falava muito com teu pai e davam muitas risadas. Era muita era muita chacrinha ali naquele mercado, né, Tite? sim, o Rude, que nós nos reunimos para jogar uma bola no domingo de manhã sempre juntos, lembrar do pai e da mãe, do mercado que nós tínhamos que ajudávamos, da mãe que tinha enfim, não tenho mais os 2 e faço a oração para senti-los com aquela saudade boa de momentos que a gente teve de educação. Daqui a pouco eu me vejo repetindo gestos do meu pai, o Miro, a Bia repetindo gestos da mãe aí a gente daqui a pouco eu digo: "Pô, o pai fazia assim", e o Miro: "É verdade", a Bia: "Pô, é legal". Então, também um momento agora que a gente lembra dessas pessoas que a gente tem no coração. Claro. O Borilli quer fazer uma pergunta para o Tite? Agora perguntas aleatórias, a gente prepara, que tem só jornalista aqui, cara de comunicação, nada foi combinado, Tite, perguntas aleatórias. Ah, isso é a culpa da Margot, viu? É a culpa da Margot. Margot sabe e qual foi o segredo, Borilli, que eu fiz? Eu disse: "Se eu mandar uma mensagem para o Tite, para ele, dar uma entrevista para mim, o Tite, cara, Alberto, muito chato, não tô". Mas a Margot mandou. E a Margot tem uma tática com o Tite, né, ela manda uma imagenzinha, ela faz uma cena, manda a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, aí o Tite amolece o coração dele e: "Ah, tudo bem, vamos lá, vamos". Não amolece nada, foi a Rose que viu e disse assim: "Ajuda", foi a Margot, disse: vamos partilhar junto com ele sim, vamos lembrar do passado", foi Isso, ela. bendita Rose, essa vai para o céu, vai para o paraíso, sem escalas. Tudo bem? Bom dia, Tite, tudo certo? Primeiro, eu queria te parabenizar pela tua escolha profissional aí do futuro, né? Sempre muito sensato nas escolhas. Mas eu tenho uma lembrança Olha, eu sou contigo, colorado aqui, tá? mas por isso, justamente Eu por queria o isso. Tite no Colorado aqui. Não, o Ladito estava te querendo no Inter, É, né? no Inter. Eu te admiro bastante, assim, não somente como técnico, mas como pessoa. Eu tive uma experiência contigo, eu te conheci em 2013, um tempo que você veio fazer um evento beneficente aqui em Caxias do Sul. Eu era estudante de jornalismo e eu conversei, assim, brevemente contigo, né, eu te direcionei uma pergunta a respeito da questão da seleção brasileira na época, né, que você estava cotado para a seleção, depois acabou assumindo, fez um excelente trabalho, mas eu te admiro bastante, assim, queria te dizer que, assim como hoje, né, nesse dia especial que é o aniversário do Alberto, certamente ele me inspirou muito para eu ser o profissional, né, ele sempre lembra, né, a primeira oportunidade que eu tive no rádio foi devido ao Alberto Menegus. Mas eu acredito que isso a gente deixa de lembrança para as pessoas, né, como você citou aí os pais, né, a gente consegue manter eles vivos no nosso exemplo, né, e tu é um Sim. exemplo para a sociedade brasileira, não apenas como um esportista, né. E que bom estar conversando contigo, assim, eu não tenho uma pergunta específica, assim, mas eu queria, assim, né, Ele tá nesse emociona dia ele tá emocionado, ele tá nesse emocionado. dia tão Ele virou especial, assim, tche pro Alberto, né, o que tu deixaria de conselho para essa pessoa tão especial nas nossas vidas? Afinal de contas, não é qualquer um que consegue o contato com uma pessoa do seu tamanho, né, mas, pensando, assim, num futuro, né, não só no futuro do Tite, mas no futuro desse cara que está de aniversário hoje, que é o Alberto Meneguzzi, né. Que dica tu daria, assim, como, essa pessoa que você se formou tão admirável, né, e que com certeza é um exemplo para todos nós? Nossa senhora, e não foi combinado, tá, Titi? E cuidado aí com o Ela que tu vai falar, hein. tá bem. Eu diria assim, e para todos nós, as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro que a gente transpasse aquilo que a gente sente, eh, se a ter essa autenticidade e procurar mais do que fosse exemplo de alguma coisa, inspirar, fazer as pessoas refletirem. Eu fui educado de uma forma que foi colocado algumas sim, com umas regras pré-estabelecidas de honestidade, e meu pai como
como italiano, ficar com ele ser, assim, em italiano, la sgola di capella alta, quer dizer, tu andar na rua olhando para frente, olhando para as pessoas, de uma forma igual, de uma forma respeitosa. E essa inspiração que as pessoas que tu estás na tua declaração, que o Alberto no teu dia a dia, eu da mesma forma, de procurar inspirar um jovem, de procurar inspirar, e a gente não tem a dimensão de quanto, uma mensagem ela pode impactar um garoto, ela pode impactar ou fazer refletir já um senhor de idade, para saber ir pelo caminho do bem. Essa inspiração que o Alberto fez e teve para contigo, e que eu tive outras tantas, que nós em algum momento tivemos, que tu agora está colocando a mim, que ela sirva de inspiração para que a gente possa ter, aí sim, um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais, educada. Talvez seja aí, eu como professor de educação física, mais educada, assim, que ela possa inspirar. Seguramente o Alberto te inspirou nesse aspecto também. Ladir, essa é uma pergunta aleatória para o Tá Tite. bem, então. Tite, assim, ó, lá em São Brás, esse ano, eu faço parte de um grupo chamado Girotondo, mas no passado eu fiz parte também de um outro grupo chamado Sulpaion, que gravamos 3 CDs, DVD, enfim. Salvaguarda da língua imigrante, do italiano, da cultura imigrante. Esse ano estamos com 150 anos de imigração italiana. Tocamos sim, uma noite italiana em São Brás, foi maravilhoso, salão cheio e tal, né? E agora nós estamos trabalhando até de ensinar, preparar professores para que trabalhem com crianças, tagliam para i bambini, que a gente precisa salvaguardar a língua, porque junto com a língua vem toda a cultura, né, de uma imigração toda e tal. O que te vem à cabeça agora, assim, de algum ditado, alguma frase que teu pai, Miro, isso, Não, 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 o teu pai pai, do Adenor, como é que é sim, o nome do bom, teu pai, Tite? Senhor Agenor. Seu Agenor, Agenor. tá. Miro é o irmão. O que te vem à cabeça de Isso. algum ditado, algum provérbio típico italiano ou da imigração? Tu falou um recente, né, agora eu vi que tu falou na tua entrevista, na tua fala. O que te vem à cabeça? Um provérbio típico italiano? Essa mensagem que o pai sempre passou para mim, porque ela tá inserida o aspecto educacional de um italiano que ele é de 50 anos antes, depois eu vou te contar a história dele, mas que ele fala: "Eu quero que os meus filhos andem com la gurla del cappello alto". O que que eu entendi? Eu não entendia o que que era. Ele disse assim: "Filho, que tu tenha a honestidade, que tu tenha a lealdade de andar na rua ou de falar com as pessoas olhando para os olhos dela". Quer dizer, isso te dá o sentido da sinceridade, da honestidade, da lealdade, enfim, de todos esses preceitos todos. E aquilo ali ficou marcado. Num italiano que, quando eu fui para a Itália, eu comecei a falar dessa forma, eles começaram a rir. E eles falaram: "Isso aí é um dialeto", eles de 50 anni prima. Digo: "Claro", eu digo: "Eu sou de uma geração filha de bisavós", e que essa cultura, para a gente mantê-la e lembrá-la, o quanto é satisfatório, o quanto é bonito, o quanto é agradável, o quanto é e eu estou falando aqui, estou lembrando do pai, da forma que ia, ou da mãe, quando nós conversávamos e, de alguma forma, em italiano ela falava, e às vezes ela falava isso para que nós não compreendêssemos, porque era elas no já daqui a pouco para nos orientar, para nos educar. Ela falava para que, né, os pais tinham isso também, né, eu também não sei quase Mas nada. mas ensinavam através de provérbios que Exatamente, diziam provérbio. muito, né, e diziam Exatamente. muito, que nos ensinam até hoje. E a gente está Che nessa chupa luta, in viu. su Venzo, Como é que quem é? chupa em su quem italiano fala lá em São Brás, quem chupa em su Venzo, Que é isso? quem cospe para cima vem para É. baixo, cuidado. É. É que tu É, fazes palestras, assim, por exemplo, na seleção brasileira, tá? Tá lá é, contigo o Neymar, tá lá contigo sei lá quem, os craques da seleção brasileira. Aí a tua primeira palestra que é como é que é em italiano aí? Tipo isso, é, isso. Como é que não, é, Ladir? Como é que é. é? Tite no auge da palestra lá, pegando fogo, É, a Copa do Mundo. na verdade não jogue, não faça para os outros que tu não quer que faça para você, né, você joga para cima e cai para você mesmo, Porque né. o Tite vem com Exatamente, esse vocabulário exato. dele aí, todo rebuscado e tal, mas assim, quando ele treinou Caxias, ele deu uma palestra no Caxias e tão motivado ele estava, tão a adrenalina tão forte, que ele deu um chute num não sei no quê, e o sapato voou, Hã. e isso é verdade, não é fato ou é boato, Tite? O Não, sapato do Tite essa é voou e uma quebrou um versão que vidro. ela é uma versão que ela é verdadeira.
É, Eu fiquei numa exatamente. vergonha do cacete, eu olhava pro pessoal e dizia assim: "Ó, presta atenção em mim, presta atenção em mim". E todo mundo louco, louco para dar risada e dizer assim: "Esse homem é louco, esse homem é maluco". Mas voou o sapato mesmo, né? Voou, Ó, voou. tá aí, ó. Tem coisa, então, coisa. Muito Eu bem. aumento, mas não invento, né, Tite? Eu chutei um baldezinho que estava do lado e era mocassim sem amarrar, e saiu ele junto. É Tem um verdade. provérbio que eu guardava muito desde a da imigração, é mal no fare, paura no avere. Quer dizer, não faça mal a ninguém, não tenha Não medo que faça faça mal. mal. É, Uhum, mal no fare, paura no avere. Ti sim. Tite, deixa eu só para finalizar, Quel che la mia di mal pensa la mia di mal come quel che la mia di mal far, la mia di mal pensar. Giusto, giusto così, quel che le mie del mal, pensar, Far, eh. far quel che traduz, la mia di mal far, la mia di mal pensar. por favor, tradução agora, legendas. É, se o que você não É, faz, de ruim, você não precisa pensar sobre isso, tudo certo, né. Tá certo, é isso aí, ó. ou o inverso, se você não pensa mal, você não age Isso mal. aí, isso aí. É, isso aí, olha, Tite no Nostra Gente, aqui o programa. Bacana. Agora, Tite, para encerrar, eu lembro sempre de várias coisas tuas, né, de vários momentos teus onde a gente conviveu também como colegas de trabalho, mas também eu como repórter e tu como técnico, né. E o jornalista tem aquela observação, assim, a gente aprende a observar as pessoas no olhar. E o Tite quis me dar um desdobre uma vez num jogo, onde ele ia escalar um lateral esquerdo, e eu estava na dúvida e ele não queria dizer, mas eu observei no olhar dele, na resposta dele que ele não estava dizendo a verdade para mim, ele estava me enrolando. Eu disse: "Olha, o Tite Faz disse parte. isso, mas o olhar dele, quem sabe é outro lateral esquerdo que vai jogar", e não é que jogou outro lateral esquerdo, né. E aí quando o Tite foi campeão do mundo pelo Corinthians e foi campeão e tal, eu queria falar com o Tite, né, botar ele no ar, ninguém aí, como ele não me atendia, eu ligava pra mãe do Tite, e dizia: "Ó, como é que era o nome da tua mãe mesmo, Tite?" Dona Ivone. Dona Ivone. Eu ligava pra Dona Ivone e dizia: "Dona Ivone, o Tite mascarou, não tá me atendendo". E aí ela dava uma bronca no Tite, daí o Tite me ligava: "Filha da mãe", ligando pra minha mãe, pra conselho de mãe, né, orientação de mãe, É, né, Tite? tá acima, querida. Querida, um dia nós estávamos, eu acho que foi um dia antes, é bonita a história, mas rapidinho. Fui visitar um dia antes dela falecer, e nós passamos na frente da capelinha, e disse: "Espera aí que eu vou orar". Aí eu pensei assim: a mãe vai orar para o pai que faleceu, ela vai orar para ela recuperar, ela vai olhar para o Miro, ela vai orar para a Bia, vai orar para mim. Ela olhou assim e disse assim: "Eu vou orar para todas as pessoas que vierem aqui ficarem bem, ficarem com saúde". Aí eu olhei para minha mãe e eu digo assim: "Gente, olha o quão egoísmo eu estava sendo e o quão grande, de coração grande ela é". Essa era a dona Ivone. É isso aí. Tite, por último, uma coisa que o Eduardo Borilli é professor de filosofia, o Ladir Brandaliz tem filosofia na vida, na música, a Bianca que está aqui, filha do Ladir, é uma figura fantástica também. E eu me lembro de uma coisa que tu falou e que não sai da cabeça, é a questão do merecimento. Às vezes a gente não se dá valor, a gente não dá valor para aquilo que a gente conquistou, para aquilo que a gente estudou, para aquilo que a gente faz. E tu me disse uma vez que tem que ter merecimento. Às vezes a gente tem que dizer: "Não, eu sou bom, eu estudei para chegar até aqui, eu estou fazendo isso, mas tem várias coisas que aconteceram na minha vida e eu cheguei nesse estágio". Queria que tu falasse sobre isso, porque não é ser soberbo. Às vezes a gente tem que pensar assim mesmo, né. Eu mereço o momento que eu estou. Tu mereces estar no momento que tu estás aí agora no cruzeiro, porque tu estudou para isso, tu te preparou, tu foi demitido várias vezes, foi admitido várias vezes, foi técnico da seleção brasileira, levou várias críticas, levou vários elogios, tu chegou no lugar que tu está por merecimento teu, por estudo teu. É isso, né, Tite? Eu coloco assim que, a gente teve até autoestima sem soberba, né, e há um limite muito tênue entre uma e outra, né. Vocês todos podem falar melhor do que eu. Cada um sabe da sua história, Alberto. Se a gente chegou num ponto que a gente está, a gente sabe o quanto preparou para chegar. O quanto eu estou aqui agora, por exemplo, antes da entrevista contigo e agora quando terminar, preparando o trabalho do cruzeiro e procurando ter as maiores informações possíveis para que eu possa desenvolver bem o meu trabalho.
em seguida ficar com a minha família, o quanto isso gera, o quanto de pauta, o quanto de preparação, o quanto de estudo cada um de vocês teve para chegar no ponto. E quanto cada pessoa que está nos ouvindo sabe o preço que pagou para tal. Então, ter orgulho também, ter satisfação não é pecado. Ter autoestima não é pecado. Ter soberba, sim. Ter arrogância, sim. Ter má educação, sim. Não ouvir daqui a pouco um inverso ou uma opinião contrária à tua, sim. Ser radical, sim. Mas de ter bom senso e de ter uma autoestima, a gente lembrar assim, pô, eu fiz por merecer, e daqui a pouco tá legal onde eu tô, e daqui a pouco tem um papai do céu também aí que julga isso tudo e que tem a condição de nos iluminar no caminho do bem. Muito bem, obrigado, Tite. Olha só, merecimento, parabéns, sucesso pra ti aí no Cruzeiro, porque, teve um ano que tu treinou o Flamengo, tu veio aqui, tu levou um talagaço do Juventude, né, foi 2-1, né. Tu tu E tu como não, tu não, te não, não, gosta de não, lembrar e dar calma uma aí, eu cutucadinha, só né? eu É, preciso lembrar o 2-1, é. porque Ó, é um tu instinto era o ali, técnico do ó. Flamengo, agora aguenta, É. né. Mas depois mas tudo bem, eu me lembro desse jogo aí, Juventude 2-1 no Flamengo, técnico do Flamengo, Tite, Eu entendeu. lembro de outra Tá coisa. certo, tá A certo. Bianca, filha do Ladino, lembra de outra coisa. Eu sou torcedora do Caxias e Ó, quando eu ouço o nome Tite, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Campeonato Seu Gaúcho. Caxias é ser desportista e um bravo honrador da história. Eita, História. Tite, hein? Que E saudade. o Campeonato tá, Gaúcho, acho que foi de 2000? 2000. De 2000, 2000. que estava eu e meu pai na sala de casa, pulando, Pulando feito gritando e maluco. comemorando por conta desse campeonato. Acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos, então Inesquecível. essa é a minha memória quando eu ouço teu nome. Viu, Tite? Eu, quando ouço teu nome, eu Que lembro do legal, Bianca. 2-1 do Juventude Esse em cima do Flamengo. tocou um ponto no Juventude, agora tocou um ponto em cima do 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 Caxias. Então do deixa eu deixar a Caxias. minha E lembrança aí aqui, Tite. quando tu falou e já me veio na memória o 3-0, que talvez tenha sido das atuações que eu tive no Caxias, foi a mágica, foi extraordinário, que quando olha aquele jogo do 3-0 no primeiro jogo da final contra o Grêmio, ele Eu estava nesse é jogo, daqueles jogos que ficam memoráveis na história. E na minha verdade. história, pelo menos, ele fica, foi o primeiro jogo da decisão. Borilli tem outra lembrança aí. Ah, O Borilli é juventudista também, né? juventudista, mas eu tenho um lado meio tricolor, assim, sabe, Tite? Aquele pessoal lá, É, principalmente em 2001, ali, um dupla 3 a cidadania, 1 dupla cidadania. contra um time que depois você ficou marcado eternamente, que é um tal de Corinthians aí, sabe? Um 3 a É. 1 que realmente mostrou para o Brasil o que depois iria acontecer em 2002, uma formatação tática de um 3-5-2 que deu o nosso título, né, o nosso pentacampeonato. Ele foi certamente uma inspiração aí para a seleção. Eu me lembro bastante daquele time de 2001. Olha aí, É, vocês têm uma memória, importante, vocês ficam tocando em pontos também que são, assim, lindos para mim. Esse é um outro jogo que fica marcado na memória, que estão assim, quando eu lembrei, eu lembro do título, eu lembro da forma com que a equipe jogou, eu lembro da atmosfera contra quase que 80.000 corintianos, foi um jogaço. fora, e a gente e um jogaço, 3-1 lindo, com futebol lindo também. Olha só, o Ladir tá com violão. O Ladir, pega o violão aí, vamos Vem cantar cá, uma não tenho música. nenhum colorado aí para falar da época do Colorado também, porque aí falou Grêmio, Não, Caxias, não, 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 Juventude. não tem colorado aqui, tem dupla cidadania É. aqui. O Ladir Bradalista tem É, dupla dupla cidadania é cidadania. bom, É né? colorado, Eu né? sou Isso. colorado, mas sou Caxias mais, viu? Ah, mas eu lembro também daquele lance do Nilmar contra o Estudiantes na Sul-Americana, se não me engano, de 2009, uma pressão Sim, contra aquele time do Verón e o Nilmar, talvez uma das melhores fases da vida dele no futebol, marcando, né, o que seria o campeão de tudo depois, né, que é o Internacional. sim, com futebol também muito lindo, que eu com bastante orgulho. E olha como os fatos são. Tu falou do Nilmar e é bom a gente colocar como exemplo. Ele fez o gol, foi escolhido o melhor jogador, ele ganhou um carro, vendeu o carro, pegou o dinheiro e deu para os funcionários que menos, valor financeiro tinham e que davam, com em torno de 20 pessoas que menos ganhavam no clube, ele doou a essas pessoas todas, porque entendia que o conjunto todo da obra, a equipe toda internacional era importante. Tu vê como atletas têm exemplos que são extremamente solidários e significativos. Nilmar teve. Olha, Tite, vamos cantar uma música aqui contigo. Canta junto aí com a gente. Na verdade, como tu falaste, tem que entrar nesse espírito de Natal, do amor, da leveza, de fazer o bem.
de pensar bem, de viver em família, de viver o que nós temos que viver, né? E essas músicas que a gente não esquece nunca, né? Como essa aqui da. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Aí, Tite, homenagem pra ti, pra tua família, pros teus netos também, tá? Obrigado por participar com a gente. Beijo no coração de vocês. Feliz Natal para todo mundo, para quem está nos ouvindo da mesma forma, com meu respeito e meu carinho. E Tchau, tchau. independentemente de qual time tu vai, a gente sempre tá torcendo por ti. Um abraço, obrigado, Alberto. Grande abraço. Tá aí o técnico Tite. Nós vamos ao intervalo. Já voltamos para a reta final do programa.